Bom dia pessoal. Vamos dar início agora à nossa correção do nosso teste, tá? Que foi aplicado no dia 16 de junho, o nosso teste parte 1, tá bom? Que ele tem como primeira questão, foi uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trata do assunto de cônicas, tá? E uma das cônicas que o problema está pedindo é sobre a elipse. Ele apresenta a elipse, né? A elipse da equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 1, está esboçada na imagem a seguir. Aí tem uma imagem aí da elipse, né? Que o autor da questão elaborou. E ele pede o seguinte, ele pede a área do quadrilátero ABCD, ele pede essa área. Bom, você, ao observar o desenho, se você unir os pontos AB, BC, CD e DA, esse quadrilátero que o exercício está pedindo, que a questão está pedindo, ele é um losango, entendeu? É um losango. E você sabe também que um losango ele é formado por quatro triângulos equiláteros, são quatro triângulos retângulos, né? São quatro triângulos retângulos o losango. Então você deveria lembrar desse. O que você precisa lembrar para resolver esse exercício? Identificar a elipse, né? Você já precisa, logo de cara, o problema vai te mostrar que a elipse é uma elipse em pé, onde o A, a parte maior, vai estar embaixo do Y, tá? Vai ter que saber calcular o A, o B e o C dessa elipse. Vai ter que calcular a área do triângulo retângulo, porque ele é formado por quatro triângulos retângulos. Depois multiplicar por 4. Aí você resolveu a questão, tá bom? Vamos lá? Então, o problema fala que é uma elipse, tá? E tem os pontos A, B, C, D. Elipse da equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9, que é igual a 1. Ela é uma elipse em pé, porque o desenho já te mostra. Mas se o desenho não tivesse o desenho, ele podia falar assim, ele poderia te dar a fórmula da elipse e pedir para você calcular a área do quadrilátero, tá? Nada impede de você saber que uma elipse em pé, porque a parte maior está embaixo do y, tá? Então é elipse em pé. Se fosse deitada, a parte maior estaria embaixo do x, tá? Eu botei até aqui a fórmula, ó. Se fosse deitada, a parte maior estaria embaixo do x. X ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Você tem que ter atenção, esses aqui são os denominadores, tá? Se a parte maior estiver embaixo do y, é uma elipse em pé. Se a parte maior estiver embaixo do x, é uma elipse deitada, tá? E para achar os valores de A, B e C é tranquilão. Por quê? Porque você pega esse aqui, o valor de A, certo? O A não é A ao quadrado? Então você pega A ao quadrado é igual a 9. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos raiz quadrada de 9, porque toda raiz quadrada na álgebra é mais ou menos, tá? Raiz quadrada de 9. A é igual a 3. Por que é 3 positivo? Porque eu estou tratando de distância, certo? E não existe área negativa, área é distância. Então, por isso que é positivo, tá? Mas lembre-se sempre que na álgebra, o raiz é sempre mais ou menos, mas quando fala que for distância, vai ser sempre mais. Encontrar B seria B ao quadrado sobre 4, B igual mais ou menos raiz quadrada de 4, B igual mais 2, porque também é distância, o B está aqui, gente, tá? Ó, botei a fórmula aqui para vocês não esquecerem, tá? Essa aqui é a fórmula da elipse deitada, tá? Aqui é a fórmula da elipse deitada, tá bom? Aí, feito isso, vamos achar o C. O C você resolve por Pitágoras, que é o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é A? A é 3 ao quadrado. Quem é B? 2 ao quadrado. Mas você não tem C. 3 ao quadrado são 9, 2 ao quadrado 4. Passa para lá, igual a C ao quadrado. C igual mais ou menos raiz quadrada de 5. Aí ele pede a área do quadrilátero. O que você tem que fazer? É só unir os pontos de A para B, de B para C, de C para D, de D para E. Você vai verificar que você tem o quê? Você tem triângulos retângulos lá dentro, tá? Tem um triângulo retângulo, entendeu? Aqui dentro. Na realidade, você tem 4 triângulos retângulos, ó. Tá vendo? 4 triângulos retângulos. Aí você vem com a área do triângulo retângulo. É base vezes altura sobre 2, certo? Então, perdão. Base vezes altura sobre 2.
A base é 2, o autor é 3 sobre 2. Simplifica, ficou 3. Logo, são 4 triângulos retângulos, certo? Vai ser 4 vezes triângulo retângulo. 4 vezes 3, 12. A alternativa correta é a letra C, tá? É só você atentar para esses detalhamentos que eu falei. É uma elipse, tá? Lembrar da forma da elipse, se ela é deitada ou se ela é em pé, aqui em pé e aqui é deitada, tá? Calcular o A, o B e o C. O A a gente pega a própria equação, o B também, certo? Tranquilo. Calcula o C por Pitágoras. Identifica qual é a figura, um losango. Identifica como é formada essa figura, triângulos retângulos. Quantos? 4. Acha a área do triângulo retângulo, multiplica por 4. Tá bom, pessoal? Bem tranquilo, né? Já no número 2, no exercício número 2, ele fala o seguinte. Foi um exercício da especialista aeronáutica do ano passado, 2019. Tá? Ele fala assim, considere os pontos A, 2 e 3, o ponto B, 4 e 1. E tem uma reta, 3x mais 4y, que é igual a 0. Se a distância de A até a reta e a distância de B até a reta são, respectivamente, as distâncias de A e B até a reta R, é correto afirmar que, bom, pessoal, ele te dá pontos, tá? Ponto A, ponto B, tá? Ele te dá uma reta, tá? Ele quer saber a distância do ponto A até a reta e a distância do ponto B até a reta. Bom, logo de cara, o que você vai pensar logo? É calcular a distância do ponto à reta, certo? E você vai lembrar que a distância do ponto à reta é dada pela fórmula em módulo, que é o A de x mais B vezes y, né? Mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Onde o A, né? O A é da própria equação, tá? Da própria fórmula. E o x e o y são os pontos, tá? Você tem que lembrar somente disso aí. Entendeu? Você lembrando dessa passagem, você resolve o exercício tranquilamente, tá? Olha só, eu te dei os pontos, ó. Ponto A, 2 e 3, ponto B, 4 e 1. Te deu uma reta, 3x mais 4y igual a 0. Essa aqui é a fórmula de distância do ponto à reta, certo? É a área de x mais b vezes y mais c, sempre em módulo. Sempre em módulo. Essas barrinhas aqui são módulos sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Por que sempre em módulos? Porque não existe distância negativa, tá, pessoal? Não existe distância negativa, tá bom? Ó, esse aqui vai ser sempre o A, ó, e esse aqui é sempre o B, tá, pessoal? Pra vocês lembrarem. E esse x aqui, ó, x e y, na realidade, são esses aqui, ó, pessoal, ó. Se você só imaginar isso aqui, ó, traça aqui, ó, x e y, embaixo é a mesma coisa, tá? Ó, aqui é o y e aqui é o x. Feito isso, não tem errada, tá? A sua aplicação de fórmula. Vamos calcular a distância de A até a reta? Distância de A até a reta, que é em módulo 3, que é o valor de A, vezes x, que é o valor do ponto x no A, mais 4, que é o valor de y, vezes 3, ponto de y, mas eu não tenho o C. Ó, o C é o termo independente. Ó, esse C aqui, gente, é o chamado termo independente. Geralmente eu viria aqui, ó, após o y. Não tem, quando não tem você coloca 0. E a raiz quadrada de A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais B ao quadrado. A distância do ponto A até a reta ficou em módulo, que é 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12, mais 0. Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado são 9. 4 ao quadrado são 16. Tá bom, pessoal? A distância de A até a reta, do ponto A até a reta ficou 6 mais 12, 18. Raiz quadrada de 25. Distância de ponto A até a reta ficou 18 sobre 5. Tranquilo? Até aí, a distância do ponto A até a reta ficou uma fração de 18 sobre 5. Você poderia até dividir, tá? Mas no caso do problema, que quer saber quem é maior, quem é menor, não existe essa necessidade.
tá bom? Aí vamos calcular agora a distância do ponto B até a reta. Mesma coisa, em módulo, tá? A vezes o ponto B, x do B, que é esse aqui, 4, mais B, que é o 4, vezes o y do x do B, que é 1, mais 0, que é o termo independente, que eu não tenho, que seria o c, sobre raiz quadrada de 9 mais 16. Por que 9? Porque 3 é o a ao quadrado, mais 4 ao quadrado é 16. Então, a distância do ponto B à reta é que em módulo ficou 3 vezes 4, 12, 4 vezes 1, 4, mais 0, raiz quadrada de 25. 12 mais 4, 16. Raiz quadrada de 25 são 5. Então, pessoal, o que acontece? Eu já tenho as duas distâncias. Eu tenho aqui a distância do ponto A até a reta, 18 sobre 5, e a distância do ponto B até a reta é 16 sobre 5. Só você olhar e analisar que, consequentemente, esse aqui é maior do que esse, que 18 sobre 5 é muito maior do que 16 sobre 5. Né? Então, a distância do ponto A até a reta é maior do que a distância do ponto B até a reta. A alternativa não seria a alternativa A, tá? A resposta seria a alternativa A. É um exercício simples, tá? Bem tranquilo, tá? Não tem muito mistério. O problema já te direciona o seu pensamento, qual vai ser a linha de ação que você vai ter que adotar para resolver, que ele te dá os pontos, tá? A e B, ele te fornece uma reta, tá? E ele pergunta sobre distância. Falou em distância, já sabe que vai ter uma fração, uma fórmula, que você tem que aplicar na fórmula, vai ter que lembrar, remeter o pensamento na fórmula de distância entre ponto e reta, que é dado em módulo, que é o A vezes o x mais B vezes o y mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Botou isso aí, apresentou essa fórmula, vai pegar os valores que você vai ter que substituir, que você tira da reta e do ponto fornecido, aplicou ali, é só resolver, aplicação de fórmula, não tem mistério, tá? Só tem que lembrar da fórmula, senão não sai o exercício, entendeu? Isso aí não tem para onde correr, tá bom? Lembrou da fórmula, o resto está tudo no próprio exercício mesmo, tá bom? Não tem muita dificuldade não, tá, pessoal? Vou apagar o quadro para a gente poder continuar a nossa correção. Nós faremos a correção dos demais, exercício 3, 4 e 5, tá? Nessa parte 1, que foi aplicada no dia 16 de junho. Tá bom, gente?